Oi, Daniela. Que tristeza. Você é a minha primeira telespectadora. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu, só eu mesmo, viu? Caramba. Ai, ai, ai. Caramba, viu? Que contar. Alô, alô, vocês não estão me ouvindo, não, pessoal? Ai, sua palhaço. Opa, o Gustavo convidando, ele tá perguntando se ele pode participar. Aleluia. Ô, Elaine, vamos, participa também, Elaine. Cadê você? Apareceu agora? Agora sim, olha ele aí. Muito bom. Se eu Olá. tivesse conseguido. Pois é, estava meio despreparado. Fui me meter na polêmica do Ciro Gomes de manhã e me atrapalhei todo. Ai, ai, muito bom. Estão bom, pessoal. Pelo menos agora o pessoal está ouvindo. Ó, eu já tá com essa cara meio de Osama Bin Laden. Agora com essa camiseta ainda, pô. Uma carinha de muçulmano, né? É. Muito bom. Oi, Cláudio. E aí? Cláudio, eu não posso fazer sozinho. Aí, tem a presença emérita aí do grande Gustavo. Não dá para fazer sozinho, não. Muito bom, pessoal. Que começo meio atribulado. Mas, enfim, vamos ver se na próxima eu entendo bem essa história desse StreamYard aí. A gente faz em conjunto com. Cadê a imagem do Gustavo? Bom, eu vejo o Gustavo, vocês não veem o Gustavo? O Arthur também está dizendo que você não aparece, Gustavo. Não Ah, apareceu. tava muito bom para ser verdade, né? Experimente o vídeo e assistir junto. Mas que assistir junto? Que live, encerrar a transmissão ao vivo. Não, cancelar, não é para encerrar nada. Isso Bom, aí. significa então que o Gustavo não aparece para vocês? Quem está vendo o Gustavo? Ah, a Daniela diz que agora está vendo o Gustavo. Obrigado, Cláudia. Sensacional. Pois é, eu deveria ter feito um teste anterior. Meia culpa. Peço Mas agora desculpas a deu? todos aí. Antes eu estava te vendo, agora eu não estou. Não sei o que Ah, você fez vou aí. tentar de novo aqui. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Pronto, o Gustavo saiu, daqui a pouco ele volta. Eu acho que a gente tem que fazer essa live só teste. E aí a live de verdade a gente faz outro dia, porque não está dando muito certo. Ai, ai. Oi, Elaine, você está deitada. Eu acho que o povo vai te ver, hein? Cuidado. Sem problema. Eu tô igual você, mas é assim mesmo agora? Não sei, ué, não sei. Eu Acho também, que sim. eu também não sei como que é. Vou sair, Tá bom, você manda. porque você mandou um link e não dá para Ah, só esse link, para. entendi. Ah, eu não sei. Eu não sei. Só fiz besteira. Eu fui querer sair de live do Instagram, só fiz besteira. Então, eu também sou analfabeta funcional nisso daí. E daí aparece o link,
mas para participar, você acaba entrando ao vivo. Vou sair. Tá bom. Até depois. Pronto, o Gustavo voltou. Agora ele está na horizontal. Agora foi no computador. Vamos ver se agora vai melhor, mais fácil. E aí, pessoal, vocês estão vendo o Gustavo ou não? O duro é que eu tô vendo aqui que o nosso público tá muito baixo. No YouTube dá uma melhor, já tá com 35. Aqui o pessoal acho que desistiu da gente. Só estamos com 13 pessoas aqui. Vamos ver, vamos ver. Pessoal, escreve alguma coisa no chat aí que não parece que parou aqui para mim. Tá uma beleza. Ah, ok, ok. O pessoal está. Obrigado, pessoal. Já vi que vocês estão aparecendo aí do lado. Tem 41? Pois é, no meu aqui em cima do meu negócio eu mostro o olhinho dizendo que tem 13, mas tudo bem. O meu tá mostrando 39 agora. Bom, enfim. Melhor do que nada. Todo mundo para quem você enviou o link pode entrar como participante na live. Tudo bem, mas pode entrar, não tem problema. Tem um delay dos comentários, tá certo. Para mim aqui, os espectadores continuam na casa dos 13, né? Então acho que vai ficar 13. Mas tá bom. Bom, pessoal, já que vocês estão aí, temos aí algumas pessoas, vamos começar, né, Gustavo, falar do que interessa, já que o intuito da live é esse, né? Vamos falar sobre os nossos queridos... aqui está pelo meu perfil pessoal, olha lá, que beleza, né, Fátima? E o Facebook é uma porcaria com esse negócio de perfil e fanpage. É um saco isso. Esse é o problema. Se ele está no meu perfil pessoal, é complicado, porque aí menos gente vai ver. Só que também a essa altura do campeonato eu não vou sair de novo, já tem gente aqui, paciência, vai ficar por aqui mesmo. E depois, qualquer coisa, a gente pede ajuda aí para quem entende, a gente separa esse vídeo, grava, joga aqui, joga ali e acabou. Vamos bater esse papo. No próximo papo a gente tenta... eu tento me preparar melhor, porque eu deveria ter feito isso, mas tudo bem. Vamos falar aí do que interessa, que é a entrada dos imigrantes. Eu convidei o Gustavo porque quem acompanha o Facebook, etc., sabe que ele é um cara que entende muito disso, é um cara sempre muito disposto a ajudar, sempre muito disposto a compartilhar o conhecimento, e então, obviamente, é uma pessoa que seria um convidado natural para esse tipo de assunto. Na verdade, a minha ideia com ele é fazer 3 lives em 3 sábados. Então, é hoje, o sábado que vem e o outro sábado, sobre assuntos ligados, né, a essa questão da genealogia. Então, nós vamos fazer 3 lives. Essa é a live sobre a chegada dos imigrantes. A gente quer falar um pouco sobre essa dinâmica da expulsão, do acolhimento, como se deu, e fazer um bate-papo. Não é uma palestra, não é um curso, é apenas um bate-papo, né? A gente depois, inclusive, assim, quem sabe, futuramente, a gente pensa em alguma coisa diferente, porque minha ideia era poder compartilhar a tela, falar um pouco sobre os acervos, mas isso exigiria uma certa preparação que, infelizmente, não dá para fazer agora. Então, é mais um bate-papo, né? Obrigado, Maria Tereza, obrigado aí pela presença. Obrigado a todos pela presença, é claro. Então, Gustavo, se você quiser dizer alguma coisa aí para começar. Talvez a gente começar falando assim das causas da imigração, de toda a instabilidade política que a Itália estava, de que volta e meia, especialmente no Vêneto, que veio quase todo mundo do interior de São Paulo e basicamente todo mundo do sul do Brasil, sempre teve revoltas camponesas e fome.
e não teve guerra. Apesar de muita gente atribuir a migração à guerra. Eu acho que a questão também é muito por causa desse imaginário, esse imaginário que as pessoas têm devido à Primeira e à Segunda Guerra, né? Então, esse deslocamento em massa de pessoas, né? Então, é muito comum que a maioria dos descendentes acabem, de alguma forma, associando, e isso acaba romantizando bastante a ideia da imigração. O pessoal está aí dizendo que o áudio está ruim. Você não tem fone não, né, Gustavo, para colocar? Se você tiver, é melhor, porque quando a gente fica sem fone, dá aquela confundida do som que sai e o som que entra, né? Tá. Eu acho que você tem que ativar esse teu áudio aí. Deixa eu. E agora eu acho que não tá saindo áudio, não. Não está saindo não, Gustavo. Acho que o Gustavo. Alô, alô? Alô? Nada, né, Gustavo? Não deu. Tem que ser com áudio. Não deu. Então vamos fazer o seguinte, minha proposta é o seguinte, Gustavo, vamos bater um papo sobre qualquer coisa e vamos deixar essa nossa pauta para próximo sábado. A gente se prepara melhor com o negócio do StreamYard, etc., com fone de ouvido, se você tiver algum bom. E agora a gente só bate um papo, né? Porque senão ficou um pouco prejudicado o negócio aqui. Inclusive, só para falar para vocês, deixa eu até falar aqui qual era a nossa programação aqui, né? Então, a programação era hoje falar sobre a chegada dos imigrantes. No dia 11... Não, perdão. Era a nossa outra programação. Espera lá. No dia... hoje falar sobre a chegada dos imigrantes. Aí no dia 20 falar sobre o registro de estrangeiros. E no dia 27, os registros militares italianos especificamente, tá? Então, hoje, mais geral sobre os imigrantes. No dia 20, sobre o registro de estrangeiros. E no dia 27, sobre os registros militares italianos especificamente. Enfim, você está me ouvindo bem aí, Gustavo? Quer falar alguma coisa? Vamos ver. Se o teu áudio tiver melhorado, a gente tenta. Se não, a gente pede a desculpa aí do pessoal e tenta ver se a gente adia essa primeira live. Né? Eu consigo te ouvir bem. Eu não sei se o meu áudio está saindo para as pessoas, mas eu não consigo te ouvir bem. Tá. Eu te ouço, eu te ouço relativamente bem, né? Obviamente com o fone é melhor por causa dessa questão da entrada e saída do som, né? Mas vamos tentar, quem tiver aí, que tiver paciência de nos escutar, vamos bater um papo aí, eventualmente depois a gente repensa tudo isso, né? Oi, Renata, tudo bem? Bem-vinda. Bom, nós estamos falando sobre essa questão
da chegada dos imigrantes e essa tendência a fantasiar sobre essa questão das guerras, né? O que de fato é importante que as pessoas saibam é que é o conceito, né? Primeiro vamos falar que a gente está falando da chegada dos estrangeiros na grande imigração. Então nós estamos falando de 1875 em diante. 1875 é um ano, digamos, que se escolhe para dar começo a essa grande imigração, porque as primeiras chegadas de imigrantes nesse contexto de imigração mesmo do fim do século XIX acontece no Brasil em 1874, né? Com a chegada lá do navio La Sofia em fevereiro de 1874 em Vitória, com imigrantes tiroleses de nacionalidade austríaca, de língua italiana, e imigrantes italianos da Lombardia e do Vêneto em menor número, né? Então eles se escolheu isso como um evento simbólico dessa grande imigração. Obviamente que esse fluxo ele foi aumentando ou diminuindo durante o século XIX, né? Podemos falar sobre a chegada dos alemães no Brasil, se eu não me engano, o ano de começo disso é 1826, se eu não me engano. O Gustavo tem até mais propriedade do que 25. A colônia de São Leopoldo, que é considerada a primeira colônia alemã, isso descontando os suíços, é de 1824. Tem os livros lá do Rodrigo Trespa, então são livros interessantes. É verdade, um livro dele é 1824, se eu não me engano. Que quem se interessa por essa imigração alemã, sobretudo essa bem dos primórdios, é bastante interessante lá, os livros do Rodrigo Trespa, vale a pena. E, enfim, tem essa imigração, depois tem a imigração alemã em Santo Amaro, que é de uns anos depois, acho que de 30 e pouco, 35, 36, em São Paulo, né? E aí vai haver tentativas de imigração de diversas naturezas pelo Brasil, em Nova Friburgo, em Petrópolis, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no interior de São Paulo, né? Os primeiros alemães começam a chegar no interior de São Paulo, ali na fazenda Ibicaba, etc. Então, essas tentativas de imigração durante o Brasil imperial, né, elas vão acontecendo, mas a imigração como um fenômeno de massa, né, sistemática, que no momento que ela não para, nós falamos, digamos, em 1875 como um início desse fluxo que vai se interromper como fenômeno imigratório só na década de 60, obviamente no período das guerras, ele diminui muito, né? Mas só para justificar por que nós optamos por falar dessa imigração pós-1875, né? E a Cláudia colocou 1827, 28, estava de Santo Amaro, né? A Cláudia Adolf Zirjati ali, que está falando, é uma grande conhecedora de imigração alemã, sobretudo, acho que no estado de São Paulo, né? Então, a Cláudia é outra grande colaboradora do pessoal que procura informação sobre imigração, como é o Gustavo e outros tantos, que são grandes guerreiros aí das redes sociais que compartilham um pouco do conhecimento, né? Então, a Cláudia é outra colaboradora sempre muito prolífica sobre essa imigração alemã no estado de São Paulo, e não só, né? Enfim, ela conhece também um pouco dessa dinâmica da imigração de uma forma até mais geral, né? Então, esse ano a gente coloca como esse ano de começo dessa imigração sistemática. E claro que nesses primeiros, pelo menos nesses primeiros 20 anos,
né? A predominância numérica é dos italianos, seguidos dos portugueses, né? Então, naturalmente, muitas das pessoas que me seguem devido à questão dos italianos, da cidadania italiana. Gustavo também sabe muito bem disso. Mas eu gosto, enfim, é algo que me encanta mesmo, porque eu não sou descendente somente de italianos, sou descendente também de alemães, polacos, portugueses. Então, eu também procuro me interessar um pouco sobre essas outras dinâmicas, né? E como o Gustavo estava dizendo, o que eu acho que é importante é saber que esses imigrantes do período da grande imigração, ou seja, dessa massa de imigrantes, o que os expulsou da Europa foi a fome, foi a carestia, né? O que é a carestia? A carestia é a falta de tudo, é a falta das coisas mais básicas da vida, né? De você poder sustentar uma família, etc. Então, é óbvio que nesse meio vieram outros tipos de famílias, né? Que isso é uma coisa que fica evidente quando você vê certas pessoas que se destacaram no meio da imigração, que raramente saíram do nada, né? Porque esse é outro grande mito, né? Que é o mito do imigrante que sai do zero e fica riquíssimo, né? Então, por exemplo, um deles, o Matarazzo, não foi uma pessoa que saiu do zero. Isso é um mito sobre o Matarazzo, né? Não que a família também nunca quis explorar esse mito. É um mito que as pessoas acham deles, né? Então, porque o Matarazzo ele nunca foi uma pessoa pobre. Os Matarazzo não eram pobres na Itália e não partiram do zero aqui, né? Então é importante. Claro, houve um ou outro imigrante que partiu do zero. Então, isso de fato aconteceu, mas muitos não. Então, Gustavo, te deixo um pouco a palavra, que eu já falei demais. Esse é um ponto interessante eu pontuar, porque veio, se eu não me engano, de 1975 a 1914, acho que era 1,5 milhão de italianos. É um número muito elevado de pessoas, embora a grande maioria viesse assim por motivos econômicos, sempre teve casos isolados, até porque não tem como não ter num volume tão grande de pessoas. Mesmo nas outras imigrações também, quem pesquisa imigração alemã para o Rio Grande do Sul, às vezes nos livros de registros, eu sobrenome von não sei o quê, von não sei o quê. Isso é gente da nobreza alemã, que veio para o Brasil. São casos mais esporádicos, mais raros, um em 1 milhão, 1 em 1000, mas tem. Não era 100% dos imigrantes. Não, então, isso é importante deixar bastante claro. Dada a dimensão do fenômeno, é natural que se encontre um pouco de tudo. Então, por exemplo, essa questão dos nomes, né? Meu som está saindo, acho que aí no teu computador ele está entrando de volta para mim. Tenta baixar um pouquinho o teu som aí, porque acho que talvez ele acabe voltando. Ciao Claudia Santoro, benvenuta. É um prazer e uma honra ter aí tanta gente boa aqui nos comentários. Então, essa questão é muito relevante, o fato de que, como é um fenômeno numericamente muito consistente, é natural que você encontre um pouco de tudo. É claro que nem todos eram imigrantes despossuídos, mas a proporção era muito, muito, muito pequena, né? E a questão, por exemplo, de nobreza, né? As pessoas têm muito essa fantasia de que minha família era nobre, tinha um brasão, e aí eles ficaram pobres, então eles vieram. Pode acontecer? Sim, é óbvio que pode. Sobretudo em determinadas regiões da Europa, em que o fato de ter um título nobilitado, né, você ter um título nobiliário ou algum tipo de participação em alguma aristocracia, não era algo tão incomum. Né? Ele falou da Alemanha. A Alemanha era super fragmentada, então você tinha essa possibilidade de ter algum tipo de família com conexões aristocráticas e nobres muito mais
provável do que uma pessoa do sul da Itália, em que você tinha uma nobreza ali, por exemplo, do Reino das Duas Sicílias, extremamente mais refratária, mais fechada, e uma população pobre muito maior, assim, numericamente muito separada da elite, né? O que também ocorria, de certa forma, por exemplo, na Espanha, né? Então, esse fenômeno de ter conexões aristocráticas ou nobres em reinos, em condados, em marquesados e etc. da Alemanha eram muito mais comuns, como também, de certa forma, até numa monarquia centralizada como a francesa, o acesso a essa questão da aristocracia e a nobilitação era mais fácil do que em outros locais. Mas aí a gente também divaga um pouco. Uma outra questão que a gente pode falar é do tal do nascimento do navio, né? Nascimento no navio, que é um mito extremamente popular, né? Que não é bem um mito, né? É uma concepção, porque nascimento no navio sempre existiu, né? Eles existem com alguma frequência. O fato é que eles numericamente são absolutamente pouco relevantes no conjunto das pessoas que emigravam. Então, quando se ouve, porque fulano nasceu no navio, é impossível? Não, é improvável, né? Eu mesmo coleciono, sempre que alguém achar um nascimento em navio, me manda, porque eu vou lá e eu anoto, coloco numa lista e vou colecionando. Já devo ter mais de 100, né? Mas se for fazer essa estatística de uma forma científica, eu tenho absoluta certeza que será uma quantidade absolutamente irrelevante perante o número total de imigrantes. Estou certo, Gustavo? Sim, e eu diria mais, que não apenas poucos imigrantes tiveram filhos no navio. Quando dizem que tem a história da família, o fulano nasceu no navio, pelo menos 70% das vezes não é verdade. Na minha experiência, pelo menos. 70% das vezes não é verdade, não procede. Isso aí. Entendi. O Ezek lá, que é o meu amigo argentino, está dizendo que tem uma tia que nasceu no navio. Pode me passar os dados que eu coloco na minha lista, né? Enfim, a Heloísa, grande Heloísa, obrigado por estar também assistindo aqui, pergunta sobre como procurar por uma família que prestava serviços ao Vaticano, ou dizia morar na área do Vaticano antes de 1900. Então, temos dois problemas aí, Heloísa. Primeiro, o Vaticano, ele é uma região, digamos assim, geográfica da cidade de Roma, né? O Vaticano, do ponto de vista administrativo em si, ele não é nada, né? Embora até o site seja vatican.va, né, e seja até VA, seria a Santa Sé, né, ou seja, a estrutura administrativa da Igreja Católica, né? Porque o Vaticano em si, dessa forma como a gente tem, como um Estado separado, ele não existia em 1900, ele só veio a existir dessa forma como ele existe hoje ainda em 1929, não completou nem 100 anos ainda, né? Então, esse caso é assim, é a Igreja Católica, é a Santa Sé, a administração da Cúria Romana, que poderia dar alguma resposta se uma pessoa trabalhou lá. É o Arquivo Vaticano, que poderia responder essa pergunta, né? Eu tenho um grande amigo que fez o curso de arquivística na Escola de Arquivística do Arquivo Vaticano e trabalhou lá. Ele trabalha hoje no Instituto Italiano de Cultura. Hoje não, né? Ele trabalha lá, acho que desde... Eu estava trabalhando lá quando eu o conheci. Então, já estamos falando de mais de 20 anos. Talvez ele conheça alguém que possa dar uma ajuda. Mas eu acredito que com uma pergunta à Cúria Romana, a parte ali da chancelaria, eu acredito que alguma resposta eles podem dar, né?
Oi, Raquel, obrigado por ter vindo. Ludmila, obrigado aí a todo mundo que participa. Queria frisar para aqueles que estão chegando agora que a ideia aqui é um bate-papo, tá? Não é uma palestra, nem é um curso. Então, se parecer meio confuso, é porque é um bate-papo. É como se estivesse batendo um papo, conversando. E pessoas como eu e o Gustavo, com certeza, batemos papos sobre essas coisas. Acreditem se quiser. Se a gente se encontrasse, seria esse o papo. Né? E outros tantos papos bastante esquisitos para a maioria das pessoas, né? O Adriano Gustavo, ele pergunta aí por que esse mito do navio, acredito que ele queira dizer do nascimento do navio, é tão comum. Qual é a sua ideia? Por que é tão comum? Eu acho que as pessoas estimam erroneamente a duração dessas viagens. Eu já vi muitas pessoas terem a ideia que a viagem demorava um mês. Eu lembro que eu vi as conversações, demorava vezes, e a maioria das pessoas morriam durante a viagem. São ideias meio erradas. Por exemplo, ali na década de 1970, uma viagem durava uns 30 e tantos, 40 dias. Quando vai cada vez mais diminuindo. Eu lembro que na década de 10 eram uns 20, 25 dias uma viagem. Era uma coisa bem mais curta do que a gente pensa. Nada que impeça uma mulher de 8, 7, 8 meses engravidar e ter um filho no navio, mas não era comum. Sim, assim, eu acho que eu acredito que no começo já do século XX, as viagens demoravam, na verdade, menos até. Eu acho que demoravam uns 18, 22 dias, né? Depende, obviamente, de onde partiam, né? Ou seja, se a gente fala a partir de Gênova é uma coisa, a partir de Lisboa é outra, né? Então, isso depende. Mas esse é uma boa lembrança que o Gustavo fez agora, que é isso. As pessoas têm muito essa fantasia da viagem que durava meses. As pessoas acham mesmo. Eu já vi muitas pessoas que acham que a viagem durava meses. E para se ter uma ideia, uma viagem de Gênova até Santos, ali por 1880, ela duraria, assim, no máximo uns 28 dias. 28, 30 dias. Obviamente que isso dependia de outros fatores, das paradas, etc. Às vezes o navio, por algum motivo, podia parar em Recife, onde eu me encontro no momento, e às vezes ficava 2 dias, por algum motivo, né? Isso também acontecia, né? Às vezes o navio fazia paradas em Vitória, depois no Rio de Janeiro. Isso dependia, né? Se já não tivesse parado na Ilha da Madeira, nas Ilhas Canárias, depois na Ilha do Sal, em Cabo Verde, enfim, isso variava um pouco. Mas nós não falamos, quando nós falamos de grande imigração, nós não falamos de viagens de 2 meses, tá? Então é importante que as pessoas tenham essa ideia. E também, um outro mito é casou no navio. Né? Tem o conheceu no navio também, e depois o casou no navio. Então, conhecer no navio é óbvio que é uma coisa possível, não é uma coisa que você vai dizer, isso nunca aconteceu. É possível. Eu conhecer no navio, eu acho assim, que se eu não me engano, eu tenho uns 3 casos que eu tenho. Um deles, se eu não me falha a memória, são os avós ou bisavós do Paulo Betti, que é aquele ator, né? Então, tem os avós da Fernanda Montenegro, né, que talvez tenham se conhecido no navio, né, porque eles vieram no mesmo navio, mas eles vieram da Sardenha de locais diferentes. Então, é possível que eles tivessem se conhecido no navio, né? Como é possível que eles tivessem se conhecido na viagem da Sardenha até Gênova, porque nenhum navio saía da Sardenha, nem parava na Sardenha quando vinha para a América. A pessoa pegou algum pequeno navio da Sardenha até Gênova, às vezes ficava alguns dias em Gênova, para depois pegar um navio para emigrar para a América. Né? Então, essa, como é que se diz? Essa questão de conhecer o navio é possível. Só que, na maioria das vezes, o Gustavo não está aí para não me deixar mentir, quando você pesquisa uma família em que rola essa informação, normalmente, depois você vai ver que ele chegou com 21 anos e a mulher chegou com 12, 10 anos antes dele. Né? Então, não é incomum isso acontecer, né, Gustavo?
Os meus pentavós alemães se conheceram no navio. Os dois alemães, ele é de Neustadt, uma cidade em Baden, ela de Hamburg, uma cidade na fronteira com Baden. São cidades a poucas dezenas de quilômetros de distância. Eles possivelmente se conheciam antes, nada impossível. Mas eles vieram no mesmo navio, foram para a mesma colônia e uns 6 meses depois de chegarem lá, se casaram lá. Eu acho, no caso que você está me dizendo, eu acho mais provável que eles já se conhecessem anteriormente, né? Então, eu já vi casos assim, né? Os avós do Paulo Goulart, né? Que chama, na verdade, Miesa, né? Que são dois espanhóis. Eles migraram em momentos diferentes, mas eram da mesma localidade na Espanha, né? Então, é possível que as famílias já, de alguma forma, se conhecessem antes. Então, é bem provável. A Cláudia está dizendo que os avós maternos dela se conheceram em Marsella. Também é algo bem provável, porque havia paradas intermediárias, às vezes, para a imigração. Então, é bem provável. E no caso da Cláudia, é algo também, às vezes, mais próximo. Então, às vezes, eles mesmos contaram com detalhes esse fato, né? Então, já não é mais um relato de terceiros, né? Aí a Cláudia também, a outra Cláudia, né? Tem uma Altschuler, a outra é Adolfs, está dizendo que o bisavô Zink dela, né? Conheceu a bisavó no navio, né? Não era um navio de imigrantes, era um navio mercante, talvez por serem 2 dos únicos 4 passageiros. Bom, aí era uma coisa que estava escrito nas estrelas, né? O Augusto está dizendo que eles se conheceram no navio também, de regiões muito parecidas, muito próximas, né, na Emília-Romanha. Sim, muito bem. Sobre se conheceu no navio, eu quem o diga, né, Gustavo, Raquel? Aí você interpreta o que a Raquel está falando, que eu não sei. Outro ponto interessante, que é uma ideia errada que as pessoas têm, é a ideia que a pessoa tinha o nome mudado na imigração. Bom, esse é um mito que não é só Brasil, quer dizer, né? O João, ele tinha que usar esse nome pro resto da vida. É uma boa lembrança, que obviamente não podíamos fazer a live sem falar disso, porque essa é obviamente uma concepção que existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, existe na Argentina, né, existe em vários países de imigração essa concepção de que as pessoas tinham o nome modificado no momento em que elas chegavam naquele país, né? Eu chamo esse mito de mito Dom Vito Corleone, né? Então, nas minhas palestras, eu sempre procuro falar do mito Dom Vito Corleone, né? Porque quem assistiu a trilogia lá do Il Padrino, O Poderoso Chefão, sabe que o Poderoso Chefão teve o seu nome mudado em Ellis Island, né? Que é o principal porto de entrada dos Estados Unidos, né? E o Vito Corleone, na verdade, ele era do município de Corleone, na província de Palermo, na Sicília, né? E o sobrenome dele era outro, né? Que quero ver se alguém. O Gustavo já disse que é o Vito Andolini, se eu não me engano, né? E que nem é um sobrenome, se eu não me falha a memória, nem é um sobrenome daquelas paragens. Mas aquela cena do garotinho, que eu acho que tinha 13 anos, né, chegando ali em Ellis Island, é uma cena absolutamente da ficção. Primeiro porque existiam crianças que viajavam totalmente sozinhas, no volume que foi a imigração, óbvio que aconteceu anomalias, mas normalmente uma criança de 13 anos, naquela ocasião era totalmente criança, né? Não podemos nem dizer um adolescente, porque não existia muito bem essa concepção. Naquela época, ele totalmente sozinho era algo que eu, particularmente, assim, as listagens às vezes são muito pobres, então nem tudo dá para você extrair só de uma listagem, seja de lista de bordo, seja de matrícula.
mas normalmente um menor deveria estar acompanhado de algum adulto que tivesse essa autorização. Aí era um tio, era um primo, era um irmão mais velho, né? Então, isso era algo que não acontecia também como as pessoas imaginam. E depois, essa concepção, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Argentina, de que as pessoas tinham o seu nome mudado na imigração e que esse nome afetaria todo o resto para frente, é um mito. Esse é um mito comprovadamente só mito, né? Porque o nascimento do navio, ele é um mito pela quantidade, mas ele é possível, né? É algo que pode acontecer. Agora, isso de mudou meu nome do meu bisavô na imigração e a partir dali ele só usou aquele nome mudado na imigração, isso não existe, né? Isso nunca existiu. E por quê? Né? Porque seja no Brasil, seja em Santos, na hospedaria de imigrantes, seja no Porto do Rio de Janeiro, seja na Ilha das Flores, em Vitória, seja na hospedaria de Horta Barbosa, lá em Juiz de Fora, seja no Nordeste, com os poucos imigrantes que recebeu, seja no Rio Grande do Sul, com os imigrantes que normalmente não chegavam diretamente para lá, passavam antes pelo Rio, Santa Catarina, seja na Argentina, onde for. Naquela época, as pessoas não recebiam, eles não pegavam, assinavam uma ficha e punham uma foto ou a descrição daquela pessoa, e a partir daquele momento, aquele era o documento de identidade dela no país. Isso não acontecia. O documento que ela continuava tendo em mãos era o passaporte dela. Até um ponto, o passaporte era uma folha, mais ou menos na virada do século, o passaporte passou a ser o que nós conhecemos hoje, o passaporte, que é um livrinho, né? Que é um livro, eu acho que, inclusive, talvez eu tenha ali um passaporte antigo ali, mas eu não vou pegar agora, não. Mas o documento que eles continuavam tendo era o passaporte. Claro, alguns perdiam o passaporte, acontecia de tudo. Alguns chegavam sem passaporte, mas era a minoria. Na grande imigração, a maioria vinha com passaporte. Tanto é assim que quem conhece as listas, sobretudo lista de hospedaria, percebe que de tanto em tanto vem a anotação, sem passaporte. Ou seja, você tem centenas de imigrantes, daí de repente tem um sem passaporte. Porque a pessoa ou perdeu durante a viagem, né? Queira ou não, por mais que fossem 18, 20, 25 dias, é um tempo, né? Tem gente que perde indo para Disney, por que não vai perder num navio que você fica enfurnado no navio o tempo inteiro, né? Imagine só, dava para perder também, eram 300 pessoas, 400, né? Tudo podia acontecer. Comenta aí, Gustavo. Pois é, além disso, mesmo que fosse uma espécie de documento de identidade, naquela época era tudo da boca, era tudo informal. Por exemplo, mesmo o passaporte. O imigrante, às vezes, apresentava o passaporte para casar, mas geralmente o que ele fazia? Uma declaração. Ele pedia para o pai fazer uma declaração, para um amigo fazer uma declaração. Eu sou João da Silva, e nasci em Portugal em 1889, tenho 21 anos. Era isso. Mesmo se ele ganhasse o documento da imigração, dizendo que ele era João da Silva, que ele era João dos Santos, que ele era Giovanni Rossi, ele não precisava apresentar isso. Então, justamente. E mesmo se que ele apresentasse, ou seja, quem já viu habilitação de casamento, onde elas são conservadas, já viu que pessoas apresentaram o seu passaporte para casar e mesmo assim o escrivão escrevia o que ele queria, né? E você percebe por quê? Porque a pessoa apresentou o passaporte, ele assinou o nome corretamente, às vezes você percebe pelo tipo de ataque, né? Pelo tipo de forma que ele começa o nome, que ele era uma pessoa bem alfabetizada, mas naquela época o escrivão, ele escrevia o que ele queria escrever, ele não estava muito interessado em como era a grafia do nome daquela pessoa, nem de respeitar essa grafia, né? Então, essa questão da tradução dos prenomes, que as pessoas incorretamente, né? Eu corrijo muito as pessoas e as pessoas devem me achar muito chato, muito arrogante, eu sei disso. Mas isso não é abrasileiramento. Quem diz, primeiro assim, sepultem essa palavra abrasileiramento, pelo amor de Deus. Tá? Porque isso, nós não falamos língua brasileira.
Então, não dá para abrasileirar isso. Você pode falar em aportuguesamento. Mas quando uma pessoa é Giuseppe e vira José, isso não é abrasileirar nem aportuguesar. Quando a pessoa é Joseph e vira José, não é abrasileirar nem aportuguesar. Isso é uma tradução direta do nome. O que, por exemplo, as pessoas podem dizer que é você fazer americanização do nome. Porque nos Estados Unidos, com uma dinâmica imigratória diferente e uma barreira linguística muito maior, vários nomes italianos simplesmente não encontravam equivalente nos Estados Unidos. Não que não exista em inglês o nome, mas não era um nome usado. Então, por exemplo, Carmine. O cara era Carmine, chegava nos Estados Unidos e virava Charlie, que na verdade deveria ser o Carlo, né? O Carlo é o Charles ou Charlie, não o Carmine. O problema é que em inglês não tem um nome equivalente a Carmine. No Brasil, o cara normalmente ou continuava Carmine ou virava Carmo, Carmino, né? Então, isso varia, tá? Mas aí você poderia até dizer que é uma americanização, nem é um anglicismo, porque não é uma questão da língua inglesa, é uma adaptação do nome, né? Então, isso até ocorreu, mas normalmente a dinâmica da adaptação dos nomes italianos no Brasil, ela não ocorreu por abrasileiramento, nada, né? Já disse. Nem por aportuguesamento. Os prenomes, estou falando dos prenomes, né? Não ocorreu o aportuguesamento, né? Simplesmente porque quase todos os nomes italianos têm um respectivo em português perfeito. Então, você tem Gaetano, você tem Caetano, você Carmine, você tem Carmo, embora Carmo em português seja usado só mais por mulheres, Maria do Carmo, né? Enfim, às vezes o Carmine virava Carmelo, né? Que são nomes da mesma origem, mas não ocorreu. Eu acho assim, você tem em alguns casos um nome, por exemplo, que sofria digamos, um aportuguesamento ou uma adaptação deturpada, é o nome Savério, que é um nome muito comum de calabreses, né? Que é o nome Savério. E normalmente pode vir com Francesco Savério. Por quê? Porque Savério em italiano é Xavier em português, né? Só que normalmente os Savérios, eles não se tornavam Xavier, eles se tornavam Silvérios, né? Então o Savério virava Silvério, que é uma tradução errada, né? Uma adaptação errônea do nome Savério, que deveria ter se tornado Xavier. Por isso que está tanto Francesco Savério, porque é o Francisco Xavier, né? E Xavier que é um nome de origem basca, né? Não é um nome nem originalmente italiano, é um nome basco. Mas o aportuguesamento dos nomes se dava sobretudo nos sobrenomes, né? Então, e o que é o aportuguesamento do sobrenome, né? O aportuguesamento do sobrenome é quando esse sobrenome é adaptado à fonética portuguesa ou se usa um sobrenome português que é semelhante. Então, a pessoa é Perella, aí vira Pereira. A pessoa é Pagliaro, vira Palhares. A pessoa é Marconi, vira Marcondes, né? E assim sucessivamente. Isso sim é o que se chama um aportuguesamento. Tem um aportuguesamento que eu diria que é um aportuguesamento total, né? Que é uma transmutação, é uma adaptação do sobrenome italiano que se torna um sobrenome português. Então é o Oliveri que vira Oliveira, né? E tantos outros que você vê por aí e aí a família acaba descobrindo que ali por baixo daquele sobrenome português existe uma família italiana. Acontece, né? Mas existe também uma adaptação fonética, né? Então você tem Lourenção com U, cedilha e o tio, né? Que era Lorenzon, né? Então você tem várias dinâmicas de aportuguesamento. Diga lá, Gustavo.
interessante, eu lembro de ver uns casos de imigrantes tchecos ao Brasil. Um nome bem comum na República Tcheca, o que existe lá pelo menos, é Václav. Václav é um nome eslavo que não tem nenhum equivalente no inglês. Quase todos os Václav nos Estados Unidos viravam James, que é Jacob, ou Jacob, eu acho que é em tcheco. Ou seja, é um nome sem relação nenhuma etimológica, fonética, absolutamente nenhuma. Mas eu vejo vários comentários de imigrantes tchecos e seus descendentes dos Estados Unidos que essa é uma mudança de nome bem comum. Então, isso é uma... Em polonês é Wacław, né? Tem uma pronúncia um pouco diferente aí. Que eu não sei se tem a ver com como é que fala? Vladislav, sei lá, tem uma origem aí, né, de eslava. E, de fato, isso é uma coisa que ocorreu. A Cláudia Altschuler falou do Pincas que vira Pinchas, né, que se torna Pedro no Brasil, né? A própria Clarice Lispector, né, que era uma judia nascida no território onde hoje é a Ucrânia. Eu acho muito impróprio dizer que a Clarice Lispector era ucraniana. Ela nunca foi uma ucraniana. A família dela, como a família de tantos judeus, teve que um pouco ser um nômade em certas regiões ali da Europa Oriental, e por acaso ela nasceu num local, né, Tchetchelnik, que é um local que hoje faz parte da Ucrânia, né? É a mesma coisa dizer que os pais do Silvio Santos, o pai era grego e a mãe era turca. É uma forma bastante doida, anacrônica de dizer, mas não adianta, né? O Family Search até fez um estudo sobre o Silvio Santos. Eu disse, mas não teve jeito. O pai dele virou grego e a mãe dele virou turca, e ponto final. Porque o pai dele nasceu em Tessalônica, mas a Tessalônica nessa época nem mesmo fazia parte da Grécia, fazia parte do Império Otomano, igualzinho a mãe dele, que nasceu ali em Esmirna, se eu não me engano. E os judeus, né, Venceslau, muito bem, Augusto, muito obrigado. Venceslau, a tradução de Václav ou Václav é Venceslau. Era isso que eu queria lembrar. Eu falei de Vladislav, mas não, é Venceslau. Muito obrigado aí pela lembrança. Mas voltando ao que a Cláudia estava dizendo, né, ou seja, quando você pega imigrantes cuja onomástica é muito diferente do português, naturalmente ocorre a mesma coisa que aconteceu com muitos italianos nos Estados Unidos. Existe simplesmente uma adaptação que é semi-aleatória, na verdade, né? O Pinhas, que se torna Pedro, ela é aleatória porque não tem uma justificativa etimológica, mas ela acaba sendo sistemática. É como na Itália, por exemplo, o Vincenzo, que se torna James. Você falou né? Na Itália, nos Estados Unidos, o Vincenzo normalmente se tornava James, né? E por quê? Qual é a relação de Vincenzo com James? Ela é fonética. A pessoa fala, fonética? Como assim? Você já viu um siciliano, que foi a grande maioria dos imigrantes italianos para os Estados Unidos, foram sicilianos? Já viu um siciliano falando Vincenzo? Então aí você ouve James e aí você vai entender por que o Vincenzo ou Vincenzo virava James, né? E as pessoas começam a entender. Então era assim, era aleatório, porque etimologicamente Vincenzo não tem nada a ver com James, né? Que no Brasil deveria se tornar Tiago, né? Outra coisa que as pessoas não acreditam, que James e Tiago é o mesmo nome, né? Mas é. Tanto que Santiago de Compostela, em inglês se chama Saint James. Em francês é Saint Jacques, que Jacques também é Tiago em francês. O Evangelho de Tiago vai estar no Então, de James. Mas você conta para algumas pessoas, sua voz comeu agora. Eu já vi também se virar Giacomo, virar Jacó ou Diego, que eu acho que é um pouco mais comum em Portugal. Sim. Aqui no... O Jacó, na verdade, no Brasil existiu, sobretudo,
acho que durante ali em zonas de imigração eslava, tem muito Jacó, né? Os italianos, o Giacomo, normalmente é difícil que se tornasse Jacó, já vi uns casos, mas normalmente ficava como Giacomo mesmo, e aí escrevia com J, né? Giacomo é Tiago, né? A Cláudia Adolf está dizendo Jacob, em alemão, justamente, né? Em italiano, na verdade, você tem Giacomo, você tem Giacobbe, que também é outra forma do nome, né? Como em português nós temos Jacó, nós temos Iago, que é o nome original é Iago, né? E aí tem o Tiago, bom, Diogo, Diego é uma controvérsia etimológica, né? Alguns dizem que não vem daí, mas aí vale uma outra live só sobre nomes, né? E na Jaime virou Jaime, né? A Cláudia Altschuler está dando outro exemplo, que Jaime vira Jaime, e é meio que, quando você pronuncia, né? Jaime, é normal que exista, como não tem um equivalente de Jaime em português, o cara acaba virando Jaime, e outros tantos casos, né? Tem os nomes judeus são outra coisa à parte de estudar, é muito interessante, né? Então Mânia, né? Bom, como é que você traduz esse nome? Aí tem Mônica, já vi também um pouco de tudo. A Cláudia com certeza tem exemplos para dar, né? A Clarice Lispector, que nós estávamos falando, né? Então, se eu não me engano, agora eu esqueci qual era o nome dela, se era Raya, não me lembro agora qual era o nome dela, e Clarice não tem nada a ver com o nome original dela, né? Muito bom. Qual outro tópico aí, Tiago? Nós falamos do nome, ou seja, do mito de que os imigrantes tinham o nome mudado na imigração, que a pessoa diz, mas eu achei lá a lista da hospedaria, lá no site do Museu da Imigração, no site do Arquivo Nacional, tá errado. Ele tá errado, mas ele não tá errado como errou dos outros. Provavelmente os erros são diferentes, né? E às vezes não é que está errado no livro, às vezes está errada a transcrição, né? Então o livro está correto, o livro pode estar errado? Pode, né? Por exemplo, tem uma fase ali dos livros de matrícula da Hospedaria de São Paulo que você percebe pela grafia. Tinha um cara lá que, durante uma época ali, entre 1886 e 1889, você vê que era sempre uma grafia de uma mesma pessoa, e esse cara simplesmente não tinha a menor cerimônia para escrever qualquer coisa. Então, quando você pega aquela grafia, você já sabe que o negócio é complicado. Mas aquele erro, ele não continuava, né? O que mais? Gustavo, diga lá. Se quiser falar um pouco sobre como funcionavam as hospedarias, quem passava por lá, desde quando tem cada hospedaria. Então, manda ver. No Rio de Janeiro, especialmente, tem a hospedaria da Ilha das Flores. Também tinha da Ilha do Pereiro, mas a principal é da Ilha das Flores. E quase todos os imigrantes que passavam pelo Rio de Janeiro, por boa parte, paravam lá. Eu também já vi muitos casos de imigrantes que foram para o Rio de Janeiro, o Rio do Sul, o Rio Grande do Sul, e em menor escala para o Paraná e Santa Catarina, também está lá na hospedaria dos imigrantes. É interessante que lá muitas vezes dizia o destino de onde iam no Brasil. Então, às vezes você consegue descobrir para qual colônia ou para qual estado foram. Também tem a hospedaria lá, Horta Barbosa, em Juiz de Fora. Esse é especialmente boa porque teve uma época que o oficial lá da hospedaria oficial de imigração sempre anotava a última cidade de residência. Os registros da hospedaria de Horta Barbosa são muito bons em geral. Mesmo quando eles não contêm o local de última residência, eles são registros, na média, muito bem feitos. Muito bem feitos, né? Com a grafia boa, né? Em geral. O problema é que foi uma digitalização muito mal feita.
de péssima qualidade. Inclusive agora, por causa foi descontinuado, né, como é que fala lá, o Flash Player, né, da Adobe. Então, você tem que ter um truquezinho para você conseguir ver tem que ter um truquezinho para você conseguir ter acesso ao livro, né, para você conseguir ver. Se a pessoa não tem as manhas, ela não consegue, não está conseguindo mais ver diretamente o livro de registro da hospedaria, né, diretamente ali. Mas, de qualquer maneira, eu acho que na média, se você for comparar, ele é bem, bem interessante. Primeiro porque, né, então vamos fazer um resumo para o pessoal entender legal, né? Do ponto de vista de hospedaria, nós falamos da hospedaria de São Paulo, que ela começou no Bom Retiro em 1882, tá? Então, ela permaneceu no Bom Retiro até 1888, se não me falha a memória. Depois, a partir dali, ela foi para Moca, que as pessoas chamam de Brás, porque Brás era o mais importante ali na época, mas eu, como bom moquense ou mocreio, aí depende de como vocês quiserem me chamar, eu digo que a hospedaria não fica no Brás, a hospedaria fica no bairro da Moca, tá? E sempre ficou, não é de hoje, é que naquela época, como o Brás era uma referência bastante forte, sobretudo para a zona central de São Paulo, tudo a partir do Brás era Brás, e você só ia ter a outra coisa depois do Brás lá na Penha, né? Então, para quem conhece a capital de São Paulo. E tem a hospedaria, que é a hospedaria do Brás, né? A partir de 1888, que ela continua aí até a década, teve outros usos durante a Segunda Guerra, perdão, mas depois acolheu migrantes internos, nordestinos, normalmente. E vou falar sobre Bananal, viu, Márcia? Vou falar sobre Bananal, segura. Então, você tem a hospedaria de São Paulo. O acervo de registros da hospedaria do Bom Retiro está incorporado na hospedaria do Brás, então ele está disponível seja no site do Museu de Imigração, seja no site do Arquivo Público do Estado de São Paulo, né? Você tem a hospedaria da Ilha das Flores, com acervo próprio também. O acervo da Ilha das Flores está digitalizado, mas ele não está indexado. Então, é diferente de São Paulo, você tem que pesquisar. Primeiro você tem que saber quando chegou, para depois você pesquisar no acervo da hospedaria manualmente. Claro que, de cerca de 3 anos atrás, o Arquivo Nacional indexou as listas de bordo, né, de 1875 a 1900, não é isso, Gustavo? É esse o arco temporal? 12. A 12? 1912 já? Então eles aumentaram, porque inicialmente... Mas é uma dica. Eu lembro que eu até fiz uma consulta com ele sobre isso. Vários lotes de navios não foram indexados, especialmente as listas com mais de 1.000 passageiros. Essas foram indexadas só parcialmente. Ali tem que tomar cuidado que tem muita coisa que foi mal indexada. Na época, o Arquivo Nacional fez uma parceria com o BNDES e quiseram botar nos estagiários para indexar. Eu lembro lá um caso que eu vi que realmente eu acho fantástico. O gigante lá está Count von Holstein. Count Stella Bento Mael Horheim. H-O-H-N-I-N-N. Ou seja, esse é um caso extremo, mas é uma indexação tão errada, que é muito difícil você achar se você não sabe na vida. Eu entendo. Às vezes eu consegui fez a lista de embarque dele lá em Hamburgo, daí eu soube o navio, fui ver nada com Israel, nada com Holstein. Eu pensei que você digitar partes aleatórias e digitei lá um Mael. Lá, Bento Mael Horheim.
Não, tem, de fato acontece também. Eu também, na indexação da hospedaria de São Paulo, eu também tenho um antepassado que o nome foi de tal maneira deturpado que eu nunca tinha achado. Só um dia eu acordei, sabe? Quem gosta de genealogia sabe disso. Um dia eu acordei e pensei, não é possível que eu não ache isso. Aí eu fui pesquisando de formas alternativas, que isso também é uma coisa que as pessoas normalmente não sabem fazer. E eu fui garimpando até que eu encontrei. Eu jamais teria encontrado pelo nome daquela forma, né? Encontrei de uma forma absolutamente alternativa. Um outro problema da indexação das listas de bordo pelo Arquivo Nacional é que eles cometeram, na minha opinião, um erro muito básico, um erro crasso. Inclusive, eu disse isso para o Sátiro, que eu nem sei se continua lá, que é um cara que eu conheci no Arquivo Nacional quando eu era garotinho, que eu ia lá no Arquivo Nacional no Rio, quando era na Rua Azeredo Coutinho, não tinha nada digitalizado, nada. Era uma delícia, porque prontuário de estrangeiro, você pedia, em 10, 15 minutos eles desciam os prontuários. Uma outra época completamente, eu estou falando isso da década de 90, e o Sátiro já estava lá no Arquivo Nacional naquela época, obviamente, naquela época ele atendia o balcão, depois ele foi subindo lá no Arquivo Nacional, uma pessoa muito competente, etc., mas eu estive com ele uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, mais ou menos, quando eu estive lá no Arquivo Nacional, acredito eu que foi pela última vez ou pela penúltima vez, e eu disse para ele, olha, quando ele me mostrou os prontuários do interior de São Paulo, que estão lá encaixotados, né, que estão sem quase acesso. Eu tenho, inclusive, foto um pouco desses prontuários que estão encaixotados lá no interior de São Paulo. Mas falamos um pouco sobre esse projeto da indexação das listas de bordo, e eu falei para ele, mas por que raios vocês não indexaram sobrenome separado de prenome, ou seja, prenome e sobrenome, né? Porque isso prejudica demais a pesquisa. E ele disse, olha, o problema é que as pessoas, os estagiários, a garotada que fez a indexação, teria muita dificuldade para imigrantes que não fossem portugueses, espanhóis, para identificar, ou italianos, eventualmente, para identificar o que era nome e o que era sobrenome. E nas listas isso variava um pouco. Normalmente os portugueses vinham na ordem prenome e sobrenome, os outros invertido. Então, eles optaram por não fazer distinção, mas isso é muito ruim. É muito ruim por quê? Porque se você, por exemplo, tem um imigrante cujo sobrenome era Alberti, isso é muito ruim, porque na hora que você vai pesquisar, isso mistura com Albertino, Albertina, e assim vários outros nomes que acaba prejudicando muito a pesquisa. E a pesquisa na base de dados do Arquivo Nacional é muito difícil de fazer. E, assim, muito difícil não, ela é muito pouco prática, né, de fazer. Então, tem certas vezes que você tem que desistir, porque como é que você pesquisa se você tem poucos elementos de partida? Fica bastante complicado, né? Então, vou aqui comentar um pouco o que as pessoas têm dito aqui do lado. A Ana disse que o sobrenome Gioia, da família italiana dela, virou Gizia, né? Aí a questão, tem que sempre separar, isso vale para qualquer situação, tá? Sempre que você acha qualquer coisa online, você tem que separar. O erro é da transcrição na indexação, ou ele é um erro que está no livro, né? É muito importante ter essa ideia muito clara, porque as pessoas muitas vezes, meu nome foi mudado, foi não sei o quê. Não, isso foi. Ou a pessoa viu isso no online, ou a pessoa recebeu do cartório. Olha, meu Deus do céu, o cartório aqui está dizendo que o meu antepassado, que era Tamacia, virou Tomásia. Aí você vai ver, tá lá, Tamacia. Só que o cara não entendeu e ele pegou o que lhe pareceu mais, e aí ele digitou a certidão errado. Tá? Então é importante ter essa ideia que existe um erro original, que quando a pessoa, naquele registro antigo, escreve errado, e depois existe um erro que é secundário, que é um erro depois, que é o erro de transcrição.
que ele pode acontecer no site de hospedaria, no site do Arquivo Nacional ou no cartório. Você falou da indexação do Museu da Imigração. O meu tetravô, ele veio com a família em 1908 do Beni, uma cidadezinha que fica na fronteira com a Ucrânia. Naquela época, a Polônia não era um país independente, era parte da Rússia. E ele veio com um passaporte russo. Ostrovsky, ele entrou na hospedaria com o passaporte. O que eles fizeram? Copiaram o sobrenome em cirílico. Ostrovsky virou Oklimparkosin, alguma coisa assim. Esse é um caso bem atípico, porque o passaporte estava em outra língua e eles copiaram como se fosse a mesma. Mas esse é um caso que eu não queria achar sozinho. Sim, sim, tem muitos casos em que o nome da família foi mudado de uma tal forma por diversas situações, em diversos momentos, que dificulta muito. Em muitas pesquisas genealógicas, o primeiro desafio é descobrir a grafia original do nome, né? E sempre que alguém me apresenta isso, essa é a coisa que mais me deixa intrigado, é quando eu não consigo descobrir a grafia original do nome. E acontece de vez em quando, até com os italianos, imagine das línguas mais distantes, né, do português. Falando ainda sobre hospedaria, que é para a gente não perder o fio da meada, que a gente está falando muito de nome, né, que é natural, é o assunto, mas então falamos de São Paulo. Importante dizer que foi criada uma hospedaria em Santos, mas ela nunca foi ativada, né? Então, se eu não me engano, ali na Bolsa do Café, etc. Então, é importante lembrar. Existiam estalagens, né? Existiam hospedarias informais antes das oficiais, isso existiu em São Paulo, né? Teve a do Bom Retiro, mas antes do Bom Retiro já havia outros locais onde os imigrantes eram, de alguma forma, colocados, né? Nós falamos da Ilha das Flores, que tem o acervo da Ilha das Flores, o acervo das matrículas dos imigrantes na hospedaria da Ilha das Flores, que hoje fica no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Vale a visita, sensacional a Ilha das Flores, vale a visita 1000 vezes, ou seja, não tem a menor dúvida. Naquela época era um distrito lá de Niterói, né? E, enfim, ali perto, acho que do bairro, acho que é Neves, se eu não me engano, ali em São Gonçalo, um local que vale muito a visita. Tem o acervo das listas de bordo do Arquivo Nacional. As listas de bordo que vieram parar em São Paulo estão digitalizadas no site do Museu da Imigração e também no site do Arquivo do Estado, porém elas não estão indexadas, né? Existe uma correspondência bastante próxima entre as matrículas e a lista de bordo, mas ela não é perfeita. Por quê? Porque nem todos os imigrantes passavam pelas hospedarias, tá? Então, a maioria passou, mas não eram todos que passavam. Então, o fato de não ter encontrado, normalmente, advém de dois fatores básicos. Primeiro, porque o nome foi, como o Gustavo estava dizendo, eu também disse, que o nome foi de tal forma deturpado, seja na escrita original, seja na transcrição, que você não encontra, não porque ele não está lá, mas é porque você não está encontrando, né? Então tem isso. E depois pode acontecer do teu antepassado, por algum motivo, não ter passado na hospedaria, né? E aí depende do estilo, da época, aí essa questão vai depender um pouco do momento, né? Depois nós temos as listas de Vitória, lá no Arquivo Público do Espírito Santo, que são muito bem cuidadas, só tem um problema básico, que você não tem acesso à lista mesmo, você só tem acesso à transcrição. Então, isso é chato um pouco, porque se você quiser ver, de fato, como é que está escrito, você tem que solicitar o arquivo, uma coisa mais trabalhosa. Mas, em geral, a transcrição foi bem feita, um arquivo muito bem gerido, muito bem, enfim, organizado lá pelo Silmar e outros que o precederam. Então, é legal, né, Vitória.
e tem a do Arquivo Público Mineiro, que é da Horta Barbosa, lá em Juiz de Fora. O Augusto, eu vi que me mandou até uma mensagem para mim, dizendo para fazer um post sobre como fazer essa pesquisa agora que o Flash Player não está mais funcionando. É uma boa sugestão dar a dica de como é que você consegue pesquisar Você pode colocar no teu blog lá, viu, Gustavo? Como é que faz para pesquisar nessas listas agora que o Flash Player não está funcionando. E sobre hospedarias menos conhecidas, né? Você falou do Pinheiro, que também era uma hospedaria pequena, em uma determinada época, alguns imigrantes iam para lá, lá próximo de Volta Redonda, por ali. Tem lá um distrito que chama Pinheiro, é a hospedaria do Pinheiro, né? Também tem, mas eu não creio que haja nenhum tipo de arquivo, acervo, né? E como a Márcia pediu, que inclusive foi um post recentemente num grupo de Facebook, essa semana, sobre Bananal, né? Então, vinha lá em alguns registros, sobretudo entre 1886 e 1890, em vários registros da hospedaria de São Paulo, se encontra lá procedência Bananal. Então, por que Bananal? Bananal é uma cidade ali no Vale do Paraíba Paulista, né, uma das cidades já muito próximas ali da divisa com o Rio e também da divisa com Minas, né, nessa parte do sul de Minas, ali perto de Campos do Jordão, de Aparecida, né? Bananal era uma estalagem, era uma parada ali de alguns imigrantes, sobretudo os que eram dirigidos para o estado de São Paulo, mas por algum motivo tinham descido no Rio. Então eles entravam ali para São Paulo pelo Bananal, permaneciam algum tempo ali. Não era bem uma hospedaria, porque alguns permaneceram até meses ali, né? Então isso é algo que eu não encontrei nenhuma pesquisa que explicasse de uma forma bem explicada exatamente o que acontecia com esses imigrantes ali nessa cidade do Bananal. A grande maioria deles depois ingressou na hospedaria na capital e depois foi redirecionada para outros locais do interior de São Paulo, né? Então, alguns permaneciam mais tempo. Isso é algo que eu gostaria de ver, se alguém conhecer uma pesquisa. Eu já até perguntei para quem até sabe bem sobre essas coisas, eu não conheço até hoje alguém que tenha feito uma pesquisa de fato sobre o que acontecia ali no Bananal. É meio uma ilha de Lost ali, sobre o que ocorria exatamente ali. Mas quando se vê procedência Bananal, as pessoas... Eu achei engraçado, porque uma pessoa nesse post falou até da Ilha do Bananal em Tocantins, né? A pessoa tem que ter uma certa criatividade para achar que a italianada ia de alguma forma para a Ilha do Bananal, que naquela época era absolutamente inacessível, né? É até hoje difícil acesso. Você imagine, em 1880 e pouco, a pessoa imaginar que os italianos iam parar na Ilha do Bananal, lá entre o Rio Araguaia, lá na divisa de Tocantins com o Mato Grosso. Enfim, é bastante curiosa essa possibilidade. Outros falavam de Rio Bananal, que é um local no Espírito Santo, né, que também não tem nada a ver com esse fenômeno lá do Bananal, quando isso está escrito nas listas da hospedaria de São Paulo. No Paraná também tem lista de hospedarias. Lá no site público DEAP, eles têm vários livros diferentes relativos à chegada de imigrantes, chegada no porto. Há lá alguns livros de hospedaria, tanto em Paranaguá como em Curitiba. Lá também é tudo indexado. É sempre bom você procurar lá com 2, 3 letras, porque às vezes eles estão, por exemplo, numa chegada no Porto de Paranaguá com um nome, na hospedaria de Curitiba com outro nome, já na chegada na colônia de Rio Claro com um terceiro nome.
No Rio Grande do Sul, especificamente, tem uns anos que o AHRS, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, tem a hospedaria do bairro do Cristal, tem alguns registros de chegada em Porto Alegre e tem para algumas colônias os cadastros coloniais. Eu acho que tem a quarta colônia, tem de Antônio Prado, de Alfredo Chaves, que é atual Veranópolis, tem de Caxias, uns registros de terra, que a pessoa tem que dizer quando chegou na colônia, que embora não seja exatamente o mesmo fim que uma lista de chegada, que uma lista de hospedaria, serve fins parecidos. Você sabe quem chegou, quando chegou, idades, e às vezes até diz a origem do imigrante, especialmente nesse cadastro de colônia em Caxias. Tem lá, geralmente só diz ou italiano ou tirolês, mas às vezes diz a província na Itália. Justamente, tem, né, essa dinâmica, né, de colonato do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, em menor medida, no Paraná. Esses livros dos colonatos são bastante interessantes também para pesquisar. Eles podem dar informações muito interessantes sobre a composição familiar, sobretudo, né, e, às vezes, alguma outra informação de relevância, né? Enfim, sobre essa questão de hospedaria, mais alguma coisa? A Heloísa perguntou qual é o seu blog, né? O blog do Gustavo é o Genealogices, né? Acho que é WordPress. Alguém que tiver aí o endereço do blog do Gustavo, bota aí nos comentários. Vale muito a pena, tá construindo um blog bem legal. Vamos lá. Deixa eu ver. O Eduardo aqui está falando, já o Augusto já colocou aí um endereço do blog do Gustavo. Valeu, Augusto. Cliquem lá. Não sei se tem algum jeito de assinar para saber quando tem post novo. Não sei se tem uma newsletter. Tem um botão lá que você clica, cadastra o seu e-mail e recebe um e-mail quando tem uma postagem nova. Joia, maravilha, melhor ainda. Então vocês vão lá, assinam a newsletter dele, que aí vocês ficam sabendo quando ele vai colocando coisa nova. É sempre legal porque ele faz alguns, digamos, tutoriais sobre pesquisa, vale bastante a pena. Muito bom. A Márcia, sobre essa questão de Bananal, se eles iam para os outros lugares de trem, sim, né? Naquela época a malha ferroviária era incrível. É inacreditável que nós tenhamos perdido tudo isso. Uma das grandes perplexidades do Brasil é o que nós fizemos com a nossa malha ferroviária. Mas, infelizmente, nas viagens de trem não se faziam listas de passageiros nominais, né? Então, a pessoa só tinha o bilhete e entrava e tchau, né? Ninguém anotava o nome dos passageiros. Vamos lá, o Gustavo Pezzini está pedindo uma relação de links dos sites que foram falados, aqui a gente foi falando meio que assim de memória, né? Então, nem sei de tantos que a gente disse. Uma coisa importante que a gente não falou ainda, sobre o qual a gente não falou ainda, que é uma dúvida sempre presente, né? Sobre as listas de saída dos locais na Europa. Gustavo, você com muita propriedade fala um pouco sobre Gênova, Marsella, Bremen, Hamburgo, Le Havre, Vigo, Barcelona, Málaga. Manda ver que eu vou fechar minha janela porque o sol chegou. A Europa é Hamburgo. Hamburgo tem uns registros de embarque lá, e mais antigamente, desde 1850 até 1934, ao menos. Está tudo indexado no Ancestry, que é um site pago, mas é muito bom para quem tem as que vêm por lá, porque as listas de Hamburgo quase sempre davam a cidade de residência do imigrante. Essa é uma plataforma excelente, porque várias vezes a pessoa pesquisa a lista com o
de Bremen tem umas listas de saída desde a década de 1890, mas depois foi perdida num incêndio, uma coisa assim. Em Amsterdã tem desde 1900, acho que é no site do Arquivo do Estado de Amsterdã, as listas de embarque, e também tem informações como a estrada de saída. Da Antuérpia, tem no arquivo no Rijksarchiv, acho que eu não sei como se chama, da Antuérpia, algumas listas de saídas apenas do ano de 1855. Eu sei que tem no arquivo histórico de Prussiano, em Berlim, algumas listas de saída da Antuérpia, mas é uma coisa bem mais rara e bem focada nos alemães. Muitos alemães eram ali por Antuérpia, até porque muitos dos alemães do Brasil eram renanos. Ficava mais próximo da Antuérpia, de Hamburgo. Na França, até onde eu sei, não existem registros de saída. Em alguns portos, como Le Havre, tem registros de chegada. O meu pentavô, Léo de Cone, ele veio para o Brasil em 1946 e ele foi buscar o irmão do sogro da filha em Como é que é o 1960. irmão do sogro? Eu consegui a inflação. Eu consegui achar lá no arquivo departamental de Le Havre a lista de desembarque dele lá. Quando ele voltou para o Brasil, ele passou pela uma hospedaria que tinha no Rio de Janeiro, a hospedaria da Associação Central de Colonização. É um arquivo que tem no Arquivo Nacional de 4 anos de imigrantes que passavam por essa hospedaria só de 1861 a 64. Também quase nenhum italiano, mas muitos imigrantes alemães, holandeses, belgas, uma meia dúzia de luxemburgueses. Ele também estava lá. Por minha sorte, esse é um dos casos raros que o imigrante chegou no Brasil antes de 1875. Eu consegui achar o registro de chegada. Da Itália, em Nápoles e Trieste, não tem nada assim de registro de saída lá. Em Gênova, de saída até 50 e tanto. Antes disso, tem o registros começam na década de 1930, 20, mas depois disso não tem nada. É um pouco útil para quem tem imigrantes que passaram antes pela Argentina e Uruguai, que grande parte dos imigrantes que vieram para a Argentina e Uruguai eram ligúrios e piemonteses e passaram por lá. Por exemplo, a Ariane, que deve estar, a Ariane Brignol, que deve estar vendo aí a live, ela, se não me engano, ela achou a passagem, a saída do imigrante dela para Montevidéu. Aqui ele vem na década de 1930, 40. Também é um pouco útil para quem tem imigrantes ali na colônia de São João Batista, colônia italiana ali fundada em 1836, primeira colônia italiana do Brasil, viu, Renato? Que ali, como quase todos os imigrantes eram ligúrios e piemonteses, para não dizer todos, acho que todos, vai ter ali a saída de alguns deles. Mas fora isso, para a época da grande imigração, a não ser que eles vieram de Hamburgo ou de Amsterdã, o que era raro, mas podia acontecer. Eu já vi imigrantes italianos vindo de Bremen, de todo lugar. Normalmente se não fosse Nápoles ou Gênova, era Marsella, normalmente, né? O do resto é bem mais raro, né? São casos isolados, mas às vezes o meu tetravô, ele morava em Tomsk, na Sibéria, por onde ele veio por Southampton, no Brasil. Ou seja, ele morava praticamente no Japão e veio pela Inglaterra. O meu bisavô, ele era bielorrusso, ele veio por Boulogne-sur-Mer, na França. Ou seja, embora em 90 e tantos por cento dos casos a gente consiga saber por onde veio só pela região que morava, tem uns casos típicos assim que às vezes, com sorte, a pessoa consegue achar. Mas, resumindo assim, né? Ou seja, você vê que
Gustavo tem essa propriedade para falar de vários arquivos na Europa. Eu acho que o mais famoso, com listas que, entre aspas, de partida, que eu não sei nem bem se elas são definidas dessa forma, né? Mas, enfim, é o arquivo de Hamburgo, né? Que está indexado no Ancestry, né? Se eu não me engano, mas aí você tem que pagar para você ter acesso. Mas ele é bem completo, ou seja, se o ancestral passou por Hamburgo, obviamente ele tem alguns períodos, né, alguns pontos que estão pontos cegos ali, com problemas, que eu não me lembro quais anos, mas em geral ele é bem completo, e se a pessoa teve a sorte de que a pessoa saísse dali, tem o local de residência da família, normalmente, né? Não indica que é o local onde as pessoas nasceram, é importante as pessoas terem ideia disso, né? Quando você vê, normalmente, nesse tipo de lista, é o local de residência, não o local de nascimento, né? E a não ser que tem umas listas na Hospedaria de São Paulo, ali em 1903, 4, 6, eu não me lembro bem, que tem o local de nascimento, mas normalmente a pessoa, acho que tinha preguiça, só colocava para o chefe da família. Aí o resto eles deixavam em branco. Mas, para resumir, é que nos registros de saída, sobretudo para quem pesquisa imigração italiana, não existem. Existem num período pré-grande imigração, em Gênova, que então tem ali, mas na grande imigração não tem nada sobre a saída. Então não adianta dizer, eu não encontrei na hospedaria em São Paulo, no Rio, em Vitória, então vou lá escrever para Gênova. No Porto, já vi gente, tem umas pessoas que, olha, precisa de uma certa paciência, né? E às vezes, assim, eu tenho conseguido cultivando, eu era muito menos paciente no passado, sobretudo quando eu usava o alter ego de Dr. Romando, quem conhece essa minha história mais antiga. Eu não era tão paciente, porque tem gente, tem uma moça que ela ultimamente tem ficado aparecido muito em alguns grupos, ela inclusive tem um sobrenome que é um estado do Brasil, é o que eu vou dizer até o momento, o nome dela e o sobrenome é um estado do Brasil. Ela só dá dica estrambótica, entendeu? Aí, assim, a pessoa... E pior que ela não é uma dica que não é uma dica, assim... Ela deve ter alguma coisa no computador dela, porque ela normalmente... Ela já dá links, etc. Um deles é o do Porto de Gênova. Ela diz, escreve o Porto de Gênova. Eu fico imaginando que o pessoal deve estar feliz da vida, porque agora tudo para ela escreve para o Porto de Gênova. É incrível. Entre outras sandices que ela... diz para as pessoas, em todas as áreas. Ela não consegue dar uma dica que tenha a mínima serventia. Mas tudo bem. Não é a única, né? Nós já tivemos outras por aí. Uma delas, eu nem sei se ela continua, porque ela me bloqueou, né? Porque eu comecei a dizer, mas isso que você está dizendo não tem pé nem cabeça. E aí ela pegou e me bloqueou. Chama Angélica alguma coisa, que eu esqueci o nome. Não sei se ela continua dando dicas pelas redes sociais, porque eu não vejo o que ela escreve, né? Mas é um show de horrores. E, enfim, sobre isso dos portos, é interessante a gente lembrar que não temos essas listas de saída. O que mais aqui que perguntaram? Vamos lá. Como é que os imigrantes faziam para chegar até os portos, né? Então, em grande parte, em grande medida, isso era feito via ferroviária. Então, a pessoa partia do seu local de origem, se não havia trem até a estação mais próxima, ele ia como podia, né, no lombo do burro, andando, enfim, de tudo você encontra, mas normalmente se a pessoa, por exemplo, saía lá do Vêneto, existia um trem que ia até Gênova. São linhas ferroviárias, e a Europa já naquela época já tinha uma malha ferroviária bastante desenvolvida, então essas viagens poderiam ser feitas sim de trem. Claro que em algumas regiões, por exemplo na Itália, no sul da Itália, perdão, essa comunicação ferroviária ainda hoje é deficitária, né? Mas naquela época era ainda mais, então nem sempre a pessoa conseguia ir de trem até o porto. Mas, por exemplo, na Sicília, as pessoas normalmente iam até Palermo ou Messina, dali tomavam um outro navio de cabotagem até Nápoles ou Gênova, e dali partiam para
para a América, né? E a mesma coisa com outras regiões da Itália, aí vai depender da distância até o porto. A pessoa que já estava ali, por exemplo, no Molise, para chegar a Nápoles era muito mais fácil. Então, essa dinâmica variava um pouco de local para local, né? Um outro ponto interessante é que, às vezes, a pessoa, por exemplo, ela pegava um navio em Nápoles, mas era um navio que partia de Gênova, ou partia de Marsella. Daí vai ter que procurar num navio lá com a saída de Marsella, de Gênova. E eu lembro outra coisa que as pessoas se confundem muito, as listas dos portos. Eu acho que não tem nenhum do mundo que o porto em si guarda a lista de saída. Aqui é no Arquivo Nacional e no Arquivo do Estado de São Paulo. Na Holanda é no Arquivo do Estado de Amsterdã, na Bélgica no Arquivo de Antuérpia, em Hamburgo é o Arquivo de Estado de Hamburgo. Ou seja, se a pessoa for escrever para o porto, acho que nem vai... E isso vai também porque, em geral, existe um senso comum, um desconhecimento do que é arquivo, né? Até um tempo atrás, uns meses atrás, eu não me lembro exatamente do sobre o que era, que um rapaz disse que ele basicamente disse ele transmitiu uma concepção muito comum nas pessoas, que arquivo é igual a museu. As pessoas veem arquivos como museus. E arquivo não é museu. Museu é museu, arquivo é arquivo, né? Então, o arquivo, ele é justamente isso. Ele é um local em que se depositam documentos administrativos. Ou seja, uma lista de bordo, ela não é uma peça de museu. Ela é um documento administrativo. Ela é a produção administrativa de um órgão de Estado, né? Ou seja, no caso que seja o serviço marítimo de fronteiras, aí cada país tem o seu nome, e esse nome também variou durante todas essas épocas, né? É o famoso SPMAF, que já mudou no Brasil, nem é mais serviço da Polícia Marítima e de Fronteiras, SPMAF. Então, isso em cada país vai ter sua como é que se fala? Sua nomenclatura. As listas, por exemplo, da hospedaria, elas faziam parte do serviço de colonização, e aí, cada momento, isso vai variar. As listas de bordo, elas não são uma peça de museu, elas são um documento produzido por uma entidade de governo e que são, como se deve, recolhidas para um arquivo. Tanto é que as listas estavam no Museu da Imigração, que durante uma época, na minha opinião, de forma incorreta, foi denominado Memorial do Imigrante, né? Na minha opinião, é um conceito ruim, essa questão de memorial, mas graças a Deus voltou a se chamar como se deve, Museu da Imigração. E durante muito tempo, no Museu da Imigração, ele hospedou essas listas, sejam as das matrículas, sejam as de bordo, e chegou até durante um tempo a hospedar as fichas remissivas dos registros de estrangeiro, que estavam na Polícia Federal, na Avenida Prestes Maia, que eu também, muito garoto, ia pesquisar pessoalmente. E o que eu fazia? Eu chegava lá, dizia que eu queria pesquisar as listas, eles abriam, sabe aqueles negócios de tipo de farmácia? Eles abriam aquele negócio e falavam, pode entrar. Eu, naquela época, se quisesse, podia pegar bolos de fichas, que são mais ou menos desse tamanho, né? E colocar na minha mochila, porque eu entrava lá a hora que eu queria. Eu só ia lá, dizia, queria pesquisar, eles abriam lá a porta para mim, né? Lá na Avenida Prestes Maia. Isso na década de 90. Depois, essas fichas que estavam lá foram parar no Museu da Imigração. E ficaram lá algum tempo, não me lembro bem, mas nessa época eu não morava no Brasil, quando foram para lá, então eu não me lembro exatamente quanto tempo ficou, nem como elas eram consultadas, né? Mas, graças a Deus, o Arquivo Público do Estado de São Paulo, com a nova sede, que inclusive é um local que, passada esse período sombrio das nossas vidas, convido todos a irem ao Arquivo Público do Estado de São Paulo, que tem uma infraestrutura incrível, maravilhosa. Então, hoje em dia, o arquivo pode hospedar tudo isso e
sejam as listas de bordo, sejam as listas de matrícula da hospedaria, as fichas remissivas de registro de estrangeiro, mal denominadas cartões de imigração no Family Search, estão no Arquivo do Estado de São Paulo, que é o local onde elas devem estar, né? Porque justamente o que o Gustavo quis dizer, essas listas não é para estar no porto. O porto é o local onde a produção administrativa diária continua, porque o porto continua trabalhando. Depois de um tempo, aquilo que tem que permanecer, aquilo que tem que ser recolhido para o arquivo permanente, tem que ir para um arquivo, que aí é uma instituição de Estado que tem a capacidade de custodiar, de guardar corretamente esses documentos, né? Que não são peças de museu, porque no caso dessa situação, era se o arquivo poderia, de alguma forma, emitir um documento e fazer uma correção no documento, né? Obviamente que essa questão de correção, ela varia grandemente, a depender de várias situações, da natureza do documento, mas um documento que está no arquivo, ele não é imutável, tá? É importante que as pessoas tenham ideia disso. Depende da natureza do documento e das características do documento, tá certo? Então é importante. Mas, por exemplo, quando um documento de registro civil ele é incorporado para o arquivo por algum motivo, ele continua passível de retificação, caso o Poder Judiciário assim determine, dentro dos marcos legais. O documento estar no arquivo não significa que ele virou um âmbar, não é um fóssil, né? Então é importante ter essa ideia, né? Pois é, a Cláudia está dizendo que o pessoal confunde arquivo com biblioteca, ou com museu ou com biblioteca, mas biblioteca é biblioteca, museu é museu, arquivo é arquivo, né? E quando você estuda um pouco de arquivística, você percebe como as pessoas têm essa ideia muito ruim, e as pessoas têm a ideia do arquivo morto, né? Então, assim, tipo, morreu, não há mais o que fazer, aquilo está morto, né? Então, é bastante interessante. Ficou mais alguma coisa para a gente falar sobre isso, da chegada dos estrangeiros, Gustavo? Bem, alguma coisa aí à tua cabeça? Nada que venha à cabeça, assim. Nada que venha à mente. Você tinha me passado aqui né, sobre as coisas que a gente podia falar, falamos de tudo aqui, mudança de nome, aspectos históricos, CIAM, Museu da Imigração. O CIAM, você tem lá no teu site lá meio que um tutorial para usar, para as pessoas poderem tentar encontrar as listas de bordo, muitas vezes até imigrantes, muitas vezes não, é bem comum, listas de imigrantes que foram para a hospedaria em São Paulo, mas a lista de bordo está no Rio, né? Então, tem lá toda a explicação no site deles sobre como fazer essa busca, que é meio chatinha, né? Então, é interessante dar uma olhada. Nas duas outras lives, nós vamos falar na próxima, sobre registro de estrangeiro. A Cláudia Altschuler fez uma pergunta sobre o registro estrangeiro, aí a gente deixa para a próxima live. E a terceira, a gente vai falar sobre os arquivos militares italianos, né? Ou seja, não arquivos militares, o fundo de registros de convocação e de serviço militar na Itália, né? Ou seja, a documentação em si, né? Sobre especificamente aquela cujo interesse é genealógico, né? Pode ter um fim genealógico, né? E a Cláudia justamente fala das fichas remissivas, cujos prontuários estão em São Paulo. A gente vai falar sobre o registro estrangeiro e falar um pouco sobre o que é, né, o registro estrangeiro, e que também tem muita concepção errada, as pessoas não têm ideia do que seja, e é um assunto muito afim a essa questão depois da chegada. Vamos falar desse período em que esses imigrantes não tinham nenhum tipo de documento de identificação, a não ser que, por motivos da sua profissão, eles precisassem. Mas a grande maioria, a grande massa de imigrantes, desde a sua chegada no Brasil, tivesse ela acontecido em 1875, tivesse acontecido em 1910, a grande massa dos imigrantes ficaram sem nenhum tipo de documento de identificação até a década de 40 na prática, né? Então, nós podemos falar de 1938, mas na prática, e hoje a gente vai abordar isso,
o registro estrangeiro pegou no breu mesmo na década de 40 do século passado, né? Qual site? O site do Gustavo, Rodrigo, está nos comentários, é o Genealogices. Vocês podem subir, você pode subir os comentários, ou depois que acabar a live, se não aparece aí para você, você vê o endereço. Mas acho que se você jogar no Google Genealogices, já deve dar no blog do Gustavo, que tem lá essas informações. Tá, Viviane, é isso aí. Está nos comentários. De qualquer maneira, joga no Google Genealogices, CES com C, de casa, tá? Como chatice. Genealogices. Pronto, colocaram de novo. Valeu, Michel. E aí vocês podem consultar, que é um blog que ele está construído, está muito, muito, muito interessante. Tem o blog dele, quem se interessa por genealogia, tem o blog também da... Como é que é o nome dela? Meu Deus, é aquela moça portuguesa que é muito interessante também. É a Adília, acho que é a Adília Marque Freitas, né? Eu nem sei se ela é portuguesa ou se ela é brasileira que mora em Portugal. Sinceramente, agora eu nem lembro. Mas é bem interessante, vale a pena pesquisar. E o nome dela, que ela também tem coisas bem legais, né? Enfim, ficou mais alguma coisa? Vamos terminar? No fundo, até que foi, né? Vamos ver se na próxima a gente faz melhor. Você arruma um bendito de um fone de ouvido, né? E a gente eu tento estudar um pouco o StreamYard, a gente faz um teste antes, para ver se as coisas saem melhores na próxima live. E a Cláudia aí, eu sei, Cláudia, você entende, inclusive uma outra dica, quem não consegue, quem não pode, etc., quem quiser uma pessoa que faz pesquisa no Arquivo Nacional, tem a Cláudia Altschuler, que está aí nos comentários. Ela é uma pesquisa que sempre recomendo, porque a Cláudia é uma pessoa simpaticíssima, super, enfim, super fácil de conversar e de lidar, né? A Cláudia é uma pesquisadora que é especializada no Arquivo Nacional, né? Então, infelizmente, a pandemia frustra a todos em tanta coisa, e uma delas são as pesquisas presenciais no Arquivo Nacional. Então, quem tem condições de contratar, está pesquisando alguma coisa, tem condições de contratar a Cláudia, porque ela faz isso, obviamente, ela faz isso como um ofício, é uma ótima dica para fazer pesquisas em loco no Arquivo Nacional. Seja de registro estrangeiro, processo de naturalização, lista de bordo, etc. A Cláudia é sempre uma referência no que tange ao Arquivo Nacional. Se eu não me engano, no Instagram, bota aí o seu Instagram, Cláudia, que acho que é Pesquisando no Arquivo Nacional, e aí ela coloca também, vale a pena seguir ela no Instagram, porque ela coloca sempre dicas de palestras e como é que fala? Lives, etc. Ela sempre vai colocando lá no coisa. Eu gostaria de poder assistir todas as lives e palestras que ela coloca lá, mas eu falho miseravelmente, porque raramente eu consigo. São que nem os livros que eu compro. Um dia eu leio. Um dia eu chego a ler todos. Falando em livro, gostaria de sempre recomendar aquelas pessoas que pesquisam a imigração italiana e não deixar de ter esse livro e ler esse livro aqui, tá? Que é o livro do Angelo Trento, do outro lado do Atlântico. Nós, dos comitês, né, os comitês dos italianos do exterior, tentaremos, eu estou tentando com meus colegas presidentes do comitês, fazer, agora que a lei permite, fazer um projeto coletivo para reeditar esse livro, que a última edição é de 1989, ou seja, já tem mais de 30 anos. A ideia é reeditar esse livro, porque esse livro se encontra há muito tempo esgotado, só dá para encontrar em sebo, etc., e às vezes o preço tá quase proibitivo, você encontra às vezes um exemplar a 200, 250 reais. Então, estou tentando convencer as pessoas, os meus colegas dos outros 6 comitês, são 7 comitês, a fazer um projeto para a reedição desse livro, que é um livro fundamental para entender a imigração italiana no Brasil.
É um livro muito interessante, muito bem feito, bem dividido, tá? Então, assim, se você fala assim, pô, a literatura sobre imigração é enorme, sobre imigração italiana é enorme, mas se alguém me pergunta, Daniel, que livro eu leio para entender imigração italiana no Brasil? Não tem nem não tem nem dúvida, é esse aqui. Esse é o livro mais completo e mais abrangente que você tem. Ele é um tantinho longo, não é nada exagerado, né? Ele deve ter o quê? Tem aqui, deve ser umas 480 páginas, mas vale muito a pena. E você não precisa ler de uma vez, não é um romance, você pode ir lendo vagarosamente, é muito interessante. Se Deus quiser, nós vamos conseguir reeditar esse livro para que as pessoas possam comprar. Né? Vamos ver, vamos tentar. Gustavo, considerações finais. Apenas agradecer o convite e dizer que essa semana que vem vamos estar falando sobre o registro estrangeiro, funcionava, o que era. Dessa vez a gente se prepara logisticamente um pouco. Essa foi minha culpa total. O Gustavo está totalmente isento dessa pataquada inicial, é toda a culpa minha. Aí vamos ver se na próxima semana tentarei fazer, vamos ver se o StreamYard funciona, aí dá para fazer no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo, sei lá em mais onde, e vamos tentar, tá? As pessoas comentaram sobre uma live com as duas Cláudias aí, com a Cláudia Adolfs e com a Cláudia Altschuler. Vocês estão convidadas, eu gostaria muito, podemos fazer até uma live com mais pessoas, Gustavo, eu, as Cláudias, vamos colocar mais gente na roda e vamos fazer um bate-papo mais abrangente até sobre os causos aí das pesquisas genealógicas, se vocês estiverem dispostas, seria bom. Aí faço eu, Gustavo, e vocês duas, Cláudia, seria bastante interessante. Se vocês toparem, me avisem no privado. Pessoal, valeu, obrigado, fiquem bem e tchau.